Seja bem-vindo. O Judiciário em Evidência vai mostrar histórias emocionantes de amor entre pais e filhos adotivos. São casos em que o coração fala mais alto e muda a vida de crianças e adolescentes. É também uma forma de exercer a paternidade e de construir uma família. Com a adoção da Maria Clara, a Ana Paula e o esposo deram uma irmãzinha ao Francisco Lucas. As duas crianças têm praticamente a mesma idade. Esse casal está na fase de manutenção de vínculo com um menino de 1 ano e 7 meses. A Sueli e o André também estão na expectativa de adotar. Conheça ainda o Samuel, filho do coração da Valesca e do Francisco Lima Júnior. Amor, gratidão, felicidade. Essas palavras fazem parte da rotina de quem decide adotar. É um gesto que vem do coração e vai além dos laços sanguíneos. Um gesto trouxe mais alegria para a Valesca e para o Francisco. Há 11 anos, os dois adotaram Samuel. O Francisco já tinha um filho do primeiro relacionamento, mas a adoção foi o meio encontrado para construir uma família com a Valesca. A nossa via de ter filho não era a normal, tinha que ser uma coisa diferente. E aí a gente entrou com a papelada em agosto, no dia 26 de setembro, o juiz me deu o ofício. Nós tiramos, né, o Samuel da instituição de acolhimento e o trouxemos para casa. Então, assim, foi muito rápido. Fizemos todo o processo de adoção legal. E quando nós fomos habilitados, a gente... Não, agora é esperar, ter paciência. Nós fomos surpreendidos bem rapidinho com a ligação. E todo o processo da habilitação até a chegada dele foram 2 meses e meio. Quem quer realizar o sonho da paternidade ou da maternidade pela adoção precisa passar pelos procedimentos necessários. As regras são as mesmas em todo o Brasil. As pessoas vão ser instruídas, vão ser orientadas de como é que é a adoção, que é para sempre, que os direitos são iguais dos filhos adotados e dos filhos biológicos, que a lei não faz distinção entre os filhos. Todas essas coisas são levadas em consideração. O primeiro passo é ir ao fórum da cidade onde mora e apresentar os seguintes documentos: cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento, identidade CPF, comprovantes de residência e de renda, certidões civil e criminal, atestados de sanidade física e mental, além de 2 atestados de idoneidade moral, preenchidos e assinados por pessoas diferentes, sem grau de parentesco com a pessoa interessada e com firma reconhecida em cartório. Não é necessário ser casado, basta ter mais de 18 anos de idade. Após a análise dos documentos e se houver aprovação, os pretendentes participam de curso obrigatório de preparação oferecido pelo Judiciário. Nessa turma estão 39 pretendentes, incluindo a Sueli e o André. Eles moram em Pacatuba, na região metropolitana da capital. São casados há mais de 11 anos e aguardam com ansiedade para ouvir as palavras que mais desejam escutar: pai e mãe. Hoje, para nós, a expectativa é que a gente possa amar uma criança, proteger uma criança, que foi o que o curso nos passou. Que a gente está aqui para fazer isso, proteger, cuidar, não só nos tornar pais, porque nós temos esse desejo de ser pai e mãe, mas saber que ali tem alguém sobre os nossos cuidados que está esperando pela gente no abrigo. Pode esperar muito amor, muito carinho, muita responsabilidade da minha parte, da parte da minha esposa e um cuidado, né? Cuidado acho que dobrado, como é um filho que a gente está ganhando, se Deus quiser a gente vai ganhar, pode esperar tudo isso. Depois do curso, os pretendentes passam a fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. Foi o que aconteceu com o professor Lucineudo antes de se tornar pai adotivo. Durante o processo de habilitação, ele conheceu o trabalho de entidades que apoiam a adoção e acabou se tornando presidente da Acalanto Fortaleza. A Acalanto Fortaleza é uma ONG, um tipo específico de ONG, um GAA, um Grupo de Apoio à Adoção, que nasceu em 2013 em Fortaleza, fruto da necessidade que havia na capital cearense de ter voluntários especializados em tratar da adoção. Quanto tempo durou esse processo de vinculação, de adoção mesmo, até ser concretizado? O processo do Messias foi muito rápido, né? A habilitação durou 4 meses, até ele chegar em casa mais 2,
e o período de adaptação dele em casa, até ele se estabilizar emocionalmente, uns 3 meses, né? Então a gente pode dizer aí que em 1 ano o Messias já estava bem em casa e estabilizado emocionalmente. A servidora Débora Mello, da Seção de Cadastro de Fortaleza, é quem faz o contato direto com os pretendentes habilitados. Quando eu ligo já para eles, quando é o pretendente, já para conhecer a criança, eles ficam tão felizes assim, sabe, no telefone. A última que eu liguei, ela não sabia se chorava ou se ria. Eles ficam bastante felizes com essa conquista, né? Os processos de adoção, via de regra, são céleres, não demoram muito tempo, em torno de 60 dias ou menos. Existem outras situações em que esse tipo de processo, tipo de procedimento demora um pouco mais. Esses processos são os processos de destituição cumulado com adoções, pois visam retirar a criança ou o adolescente da sua família original para colocá-lo numa família de substituto, em decorrência de algum maltrato ou algum crime que foi praticado pelos pais biológicos contra essas crianças. O Ministério Público participa de todas as etapas. Ele está ali para verificar se toda aquela documentação necessária para que a adoção aconteça está realmente presente, bem como se os motivos da família que pretende adotar são legítimos. O Tribunal de Justiça do Ceará dedica cada vez mais atenção à área da infância e da juventude. É com esse olhar mais sensível que o Judiciário cearense tem concentrado esforços para agilizar os procedimentos de adoção. Entre as medidas estão convênios com o município de Fortaleza e governo do estado. A iniciativa permitiu acréscimo de 19 profissionais, entre assistentes sociais e psicólogos. Eles se juntaram aos 23 servidores da Justiça que trabalham com adoção na capital. Nós temos adotado mudanças no sentido de trazer novos profissionais para exercer os cargos de chefia das equipes técnicas que fazem as avaliações e os estudos das famílias, das crianças e adolescentes, como também do setor de cadastro de adotantes e adotandos. E com isso a gente tem trazido melhorias também na qualidade do serviço. A adoção é algo que também nos interessa, né, nos preocupa, né, com as crianças que estão nos abrigos, né? Nós sabemos que a criança na primeira infância é um momento primordial da nossa vida, é um momento em que o cérebro está em pleno desenvolvimento, né? Então é um momento que a gente precisa olhar com muito cuidado. O Diogo é assistente social, ele está entre os profissionais cedidos pela Prefeitura de Fortaleza ao Judiciário. Para ele, o trabalho com adoção é mais que uma satisfação profissional, é principalmente uma realização pessoal. Com certeza. Hoje, ele acompanha as famílias que têm algo em comum com a dele, a adoção. Eu sou filho adotivo. Foi um desenvolvimento muito bom na faculdade, que foi quando eu comecei a ter um olhar diferenciado para a adoção. Eu comecei a observar a adoção nas minhas pesquisas do ponto de vista político, no sentido de entender como é que esses atores sociais, esses pais adotivos, membros do Poder Judiciário, procuram organizar essa adoção. A assistente social Neurismar é servidora do Fórum Clóvis Bevilacqua e há 22 anos trabalha com a adoção. Você começar um trabalho em que a criança está na instituição de acolhimento, não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe. Depois essa criança é vinculada a uma família, depois você acompanha o estágio de convivência, a evolução dessa criança, começar a se vincular afetivamente a essa família. Quando o processo é concluído, você vê a mudança física dessa criança, porque ela muda a aparência física, ela muda o olhar, né? E aí você vê que você teve um pouco de participação nisso, não tem preço. A convivência familiar é outra fase da adoção que fortalece o elo entre pais e filhos. É a situação desse casal. Como o processo ainda não foi concluído, eles preferem não ser identificados. Por isso, vamos usar nomes fictícios. O início se deu através da ligação e de cara eu já fiquei completamente apaixonada pelo perfil dele. No dia seguinte eu fui ao fórum para ver a foto dele. E assim, fiquei completamente emocionada, já sabia que ele era meu filho. A reação dele foi a coisa mais gostosa do mundo, agora tudo em função dele. O futuro pai se emociona ao falar sobre a chegada da criança ao convívio familiar. Ele aprendeu tanta coisa com a gente nesse pouco tempo, porque assim, o tempo todo a gente também está brincando com ele, correndo. O meu irmão, que é o padrinho dele, liga o tempo todo, a minha mãe liga.
E assim, meu outro irmão que está em Betim também liga, manda mensagem o tempo todo. E assim, é muito bom. É difícil, porque assim, a felicidade que esse menino está me dando, eu acho que é mais do que eu posso dar para ele. Então, o dia que ele me chamou de papai a primeira vez, foi muito legal. Assim, o coração explodiu de felicidade. Os esforços na capital resultaram na redução dos processos. No geral, os números caíram mais de 75%, passando de 308 para 75 processos. No mês de outubro, nós entregamos 52 mandados de inscrição da sentença de adoção. Foram 52 novas adoções. No interior do estado, também há ações que geram maior celeridade. Tivemos uma experiência muito boa mesmo, que foi a entrega de bonecos simulando como se fosse a criança, né? Inclusive, essa experiência que nós fizemos de entregar os bonecos, a pessoa sentiu a mudança de vida que ela vai ter, né, com a criança em casa. A mudança de vida é radical. Nós trabalhamos o pós-adoção, onde a equipe faz algumas visitas e vê como está essa criança na nova família. Sensibilidade é um dos fatores indispensáveis aos juízes que trabalham com a adoção. No dia da criança, eu fui no shopping, consegui um apoio do cinema, houve uma sessão para elas de cinema e pipoca, mas isso requer tempo. Então, a exclusividade na vara me permite fazer esse trabalho extraprocessual. A Valesca e o Francisco, que a gente mostrou no início do programa, contam como foram os primeiros meses após a adoção do Samuel. Ele já tinha 1 ano, ele não sabia falar. Eu tive juntamente com um pediatra, neurologista. A gente descobriu que ele tinha intolerância à lactose, refluxo. E hoje não, hoje ele está uma criança mais sadia, uma criança que gosta de tomar banho de piscina, anda de bicicleta, estuda. Quero que ele seja preparado para a vida. Nós tínhamos um escritório, que era onde eu mantinha minha empresa, e no outro dia nós tínhamos um quarto de criança. Foi uma reviravolta não só para a gente, como também para o resto de toda a família. Que foi um processo que houve um envolvimento muito grande, amigos, familiares, conseguiram transformar esse pequeno milagre em um processo de vida, sabe? O Samuel, hoje com 12 anos de idade, explica o sentimento que tem pelos pais. Ele é legal, ele anda de bicicleta com a gente, ele às vezes, ele faz muitas coisas divertidas. Gosta de abraçar, conversar, beijar. É desse jeito que eu fico. Minha mãe é Margarida. Vamos ver agora alguns dados sobre adoção no Brasil em 31 de outubro de 2019. Segundo o CNJ, existiam 9.560 crianças e adolescentes cadastrados no país. Desse total, 4.922 estavam disponíveis e 4.638 vinculados. O número de pretendentes, que são pessoas interessadas em adotar, somava mais de 46 mil, entre disponíveis e vinculados. O processo de adoção ocorre no Ceará todo. Saiba como é o funcionamento das varas em Fortaleza e no interior. A percepção de que a maternidade vai muito além da gravidez fez com que a servidora do Tribunal de Justiça do Ceará, Ana Paula Amaral, decidisse pela adoção. Durante o processo, ela descobriu que estava grávida, mas logo aceitou a ideia de ser também mãe adotiva. Ana Paula, você passou por 2 processos de gestação, né? A gente pode dizer assim, que foi o biológico e esse processo de adoção. Conta como foi. Eu e meu esposo começamos a tentar engravidar, mas aí começaram a surgir dificuldades, né? De forma que eu comecei a pensar na hipótese da adoção. Fiquei grávida do meu filho, Francisco Lucas, e durante também essa gestação, continuei acalentando o sonho da adoção. O Francisco Lucas nasceu e quando ele tinha 9 meses de vida, eu estava no trabalho quando recebi a ligação do setor de adoção lá do fórum,
me informando de que tinha chegado a nossa vez. Nossa, e agora? Assim, eu já tenho um bebê de 9 meses, será que eu vou dar conta e tal? Enfim, foi bem, assim, intenso, né, digamos assim. Então, eu fui ao fórum, né, peguei informações sobre a criança e no dia seguinte, eu e meu esposo fomos lá conhecer a nossa filha. Né? A Ana Paula é casada. Por conta de compromissos profissionais, o marido dela não pôde estar presente no dia dessa gravação. O caso de adoção deles ocorreu em Fortaleza, na 3ª Vara da Infância e da Juventude do Fórum Clóvis Bevilacqua. Tem ficado mais célere, isso é visível, né? Acho que principalmente depois que passou a ter uma vara única, né, específica sobre a adoção. O procedimento realmente ficou bem mais rápido. De janeiro a outubro de 2019, 135 adoções foram concluídas na capital cearense. Entre as vantagens de ter essa especialização está a maior celeridade nos processos. Antes, a vara era para julgar e conhecer os processos, atos infracionais e cíveis. E a partir da especialização, ficou só com os processos cíveis, que são as adoções, guardas, tutelas, autorizações de viagem e processos de saúde envolvendo crianças e adolescentes. Houve uma mudança positiva nesse sentido. Nós temos também adotado medidas de gestão para implementação de novas rotinas, para otimizar os trabalhos, novas metas, tudo visando a celeridade como medida de gestão. Em Caucaia, na região metropolitana da capital, foram concluídos 386 casos de adoção de maio de 2011, quando foi criada a vara na comarca, até outubro deste ano. Hoje nós temos um trabalho muito atuante na sociedade. Se o juiz não tiver tempo para isso, fica realmente a desejar. Nós temos muitas reuniões com o Conselho Tutelar, reuniões com CRAS, com CREAS, além da pauta normal de audiências para dar andamento aos processos. O município de Sobral, localizado na região norte, ganhou vara da infância em outubro de 2018. Em um ano, a unidade concluiu 21 adoções. Os servidores são treinados especificamente para lidar com esse tipo de processo e, em decorrência desse tipo de especialização, a população é muito melhor atendida, é muito melhor informada. Há campanhas pontuais relacionadas com o Cadastro Nacional de Adoção. Em janeiro de 2019, Juazeiro do Norte, na região do Cariri, teve instalada a Vara da Infância. Até outubro de 2019, a unidade finalizou 25 casos de adoção. Especificamente com relação à adoção, processo de adoção e processos de habilitação de pretendentes à adoção, nós temos 105 processos tramitando na unidade. Algumas adoções nós já efetivamos, sim. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, ocorreu a instalação mais recente de uma vara da infância no interior, em maio de 2019. Até outubro, a unidade concluiu 24 processos de adoção. A adoção não depende só do Poder Judiciário. A gente tem processos que as partes se cadastraram, mas mudaram de endereço, não informam a gente. E aí o processo fica lá parado, a gente tenta ir atrás, manda oficial de justiça e ainda assim dificulta. Nas demais comarcas do Ceará, a adoção ocorre nas varas com competência civil. Todo esse trabalho da Justiça é para garantir o direito à convivência familiar. Quando não se encontra pretendentes no Brasil, é possível a adoção internacional. Desde 2016, a desembargadora Maria Vilauba é presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Conta pra gente, desembargadora, quando existe a possibilidade de adoção internacional? Quando esgotados todos os esforços no sentido de efetivar uma adoção nacional. São muitas regras que são obedecidas nessa questão. Todos os pretendentes eles têm que estar num cadastro. Esse cadastro obedece um perfil das crianças buscadas para serem adotadas. Ainda segundo a desembargadora, para fazer adoção internacional, o Brasil participa da Convenção de Haia, que existe desde maio de 1993. Quais são as regras para ocorrer essa adoção internacional? Nós temos um cuidado imenso com nossas crianças. Elas não saem do país aleatoriamente. Essa documentação toda
é avaliada, né? Se eles têm perfil, se estão dentro das condições exigidas. A Autoridade Central Administrativa Federal, a ACAF, é a responsável por acompanhar as adoções fora do Brasil. Pretendentes que adotam crianças brasileiras são acompanhados por um período de 2 anos. De 2003 a 2014, a Sejai Ceará realizou 43 adoções internacionais. De 2015 a 2018, não houve adoção internacional feita no Ceará. Um dos principais motivos, segundo os especialistas, é o aumento no número de adoções no Brasil. A desembargadora avalia que o Judiciário Nacional tem se mostrado cada vez mais atento com a questão da adoção. Com um olhar diferenciado, com um olhar voltado para esse público que antes não exercia direito, não eram cidadãos de direito. Hoje não. Hoje o CNJ cobra da gente todas as providências que têm que ser tomadas para que se faça adoções. No Ceará, até 31 de outubro de 2019, havia 265 pessoas esperando serem adotadas, entre 137 disponíveis e 128 vinculadas. Também existiam 790 pretendentes, sendo 700 disponíveis e 90 vinculados. Já em Fortaleza, a quantidade de crianças e adolescentes disponíveis era 65, 37 do sexo masculino e 28 do sexo feminino, a maior parte com idade de 12 a 15 anos. Uma dessas crianças ou um desses adolescentes pode ter a vida transformada por você. A adoção é uma via de mão dupla. Acontece tanto para quem quer ser pai ou mãe, como para aquele que será filho ou filha. Eu acho bacana esse processo de adaptação, assim, que a gente faz visitas ao abrigo, depois vem para o final de semana. Quando a nossa filha veio para cá, ela já estava muito vinculada com a gente. Eu nunca percebi da parte dela que em nenhum momento ela não se sentisse em casa aqui. É importante e mais seguro respeitar os procedimentos do Conselho Nacional de Justiça sobre adoção. Quando a pessoa entrega a criança, né, fora do que foi previsto pela lei, quando a pessoa faz a entrega direta, normalmente há a possibilidade de quem recebeu perder a criança. As crianças não podem ser entregues, criança não é mercadoria, criança não é objeto de troca, e a adoção tem que ser gerida pelo Poder Judiciário. Reforço que o CNJ tem feito ao Cadastro Nacional de Adoção, tornando mais objetivo, faz com que a população acredite que efetivamente há uma segurança jurídica envolvida nesse tipo de processo. Consequentemente, há uma democracia envolvida que elas tendem a querer participar. Um cadastro de adotantes, né, gigantesco, né, comparado com o cadastro de crianças aptas a serem adotadas. Infelizmente, nós estamos trabalhando para melhorar e amenizar essa situação. Representa a vida dessas crianças, né? Durante o processo de adoção, o magistrado ouve testemunhas e acompanha os trabalhos do assistente social e do psicólogo para julgar se os pais são aptos a adotar. Essa sentença de adoção vai dar direito a mudar completamente a certidão de nascimento da criança. Eles podem mudar o nome da criança. A Valesca, o Francisco e o Samuel são exemplos de que o sucesso da adoção está associado à eficiência do trabalho conjunto do poder público e da sociedade. Bom, o processo de adoção ele foi simples e rápido, muito mais do que nós esperávamos. Não escolhemos o sexo, não escolhemos cor de cabelo, de pele, de nada, porque assim, eu respeito quem faz suas escolhas, mas eu acho assim, como exemplo, a nossa família é uma mistura. Viver hoje com Samuel, a nossa atualidade hoje é a atualidade do pré-adolescente, muito amoroso e assim, nos transformou como pessoa. Ele me proporciona momentos únicos, tá certo? De coisas de eu tô trabalhando e ele chega sem ver nem pra quê. Pai, tô ali, sabe que eu te amo? Aí vai, abraça, beija, aí já melhora o dia consideravelmente, sabe? O amor no meu coração.
Eu, como mãe, eu sofro 2 vezes quando ele sofre. E o meu sonho é que eu consiga prepará-lo para que ele enfrente tudo. A adoção não deve ter preconceito. Pessoas casadas, solteiras, casais homoafetivos, brasileiros, estrangeiros, podem adotar. Da mesma forma, existem crianças e adolescentes de vários perfis esperando por uma família. É algo indescritível, de emoção, de felicidade, trabalho gratificante. Abrigo não é lugar para criança, é um lugar temporário, mas não pode ser um definitivo. Precisa ir para uma família, para todo aquele contexto familiar, a afetividade, o olhar no olho, o abraço, o aconchego, a segurança. A criança se sentir segura, isso é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque um país que não cuida dos seus jovens não tem futuro. E essas crianças precisam ser protegidas. Precisam ir para um lar que possa dar para ela o que nós chamamos de alimento, conforto e proteção, que são as necessidades humanas básicas. O maior interesse é dessas crianças, né? O maior interesse, todos os cuidados, não é só com o pretendente. É principalmente com a criança adolescente que vai ser adotada. A gente fica por aqui. Visite o nosso site, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Judiciário em Evidência.